Boa noite, gentes lindas. Vou chamar a Dê pra gente já começar. Olá, Olá, dona tudo bom? Dê. Tudo bem? Oi, Bem, João. Tudo bem, João? tá me ouvindo direitinho, amiga? Tô sim. Tá, eu botei o fone hoje. Eu normalmente faço sem, mas vamos lá então. É, não, eu sempre tô com um fonezinho até pra É. silenciar aqui. O ambiente. Então, foi a intenção hoje. Hoje tá, a lua em Sagitário tá muito ativa, muito movimento, muito diálogo aqui em casa, entendeu? É, Aí o então, eu telefone não não posso parou um falar o minuto. mesmo. Eu tô numa preguiça sem fim. Ei, Boa João, tá noite, sumido. Muito Jo. obrigada de estar aqui. A gente está trazendo agora os aspectos da nossa próxima semana, né? Começando do Isso, dia 8 até o dia 14, 14, né? domingo que Isso. vem, exato. Até o nosso dia 14. Como que foi a semana, gente? Espero que tenham passado Ui, bem, que tenha sido tranquilo, na medida do possível para todo é, mundo, né? Por aqui foi tranquilo, sem sim. muitos contratempos. Obrigada, João. Obrigada pelo elogio. A gente faz com muito carinho para É trazer um pouquinho de muito clareza, né? especial. Verdade, né, Babi? É Oi, aquela coisa. Kika também, que Tudo entrou. bom, Kika? Bem-vinda. É aquela coisa, né, Babi? É uma forma que a gente usa para ensinar o pessoal, trazer dicas aí, mas a gente está aprendendo tanto quanto a gente Com traz esse certeza. conteúdo, né, Babi? Nossa, Trazendo tá sendo confiança aí pra gente bem. também. Estão Super ampliando bastante. construtivo. É, muito Nosso bacana. A gente acaba tendo que estudar todos os aspectos para trazer para vocês. Então, isso ajuda É, muito a gente no nosso autoconhecimento, no nosso trabalho com desenvolvimento. astrologia. Então, está sendo muito gratificante. Muito gratificante, essa é a palavra. Acho que podemos começando, né, Babi? Aí o Sim, pessoal vai claro. chegando e aí vai pegando aí depois também a live fica gravada, né, pessoal, para quem assiste a gente depois. Lá então para o nosso primeiro dia da Pronto. semana. Daí você deu uma leve travadinha agora. Agora Tá me voltou. ouvindo? Voltou? Uhum. É, tá ótimo. Bom, Então, pronto. uma coisa. Vamos lá. Pode começar, Dê? Então, dá Vamos um começar. start aí. Então, segunda-feira, amanhã, né, pessoal? Dia 8/8, dia bem importante, um dia portal, né, Babi? Um dia Sim. bacana da gente fazer algum tipo de ritual aí de conexão, lembrando, né, que a gente tá aí com a energia da lua nova, né? Desculpa, da lua crescente. Já começa Lua assim, crescente. Não tem problema. da lua crescente. Então, aí, bom pra gente intencionar, né? Ainda vamos até na quinta-feira com essa energia, quando ela vai ficar cheia. E, enfim, o dia amanhã ele começa já com uma lua fora de curso, né, Babi? Das 7h30 da Sim. manhã até as 15h40 da tarde. Então, só pelo esse início já com a lua fora de curso, a gente sabe que vai ser uma manhã de segunda-feira que não dá para a gente querer se cobrar tanto, né? Pode acontecer alguns tipos de imprevistos. É bom a gente se programar bastante antes de sair de casa, né? Ter organizado as coisas para justamente não sair do nosso controle. Lembrando que amanhã o dia começa ainda com a influência dos trânsitos que a gente tem hoje, né? Hoje a gente está aí com uma Vênus em oposição com Plutão e estamos também com desculpa, uma Vênus em trígono com Netuno e um Marte em quadratura com Saturno. Esse Marte em quadratura com Saturno, ele traz uma certa resistência, né? Alguma coisa que a gente pode querer se cobrar demais, mas o nosso corpo físico não aguentar tanto essa cobrança. Então, começar o dia com uma lua fora de curso e essa energia pede calma, né? Tranquilidade, tolerância. Então, vamos tentar pegar mais leve nessa segunda-feira de manhã. Mas, no geral, né, Babi, é um dia de produção, né? É um dia para Isso. que a gente comece a produzir as coisas, tenha foco, mas sem excessos, né? Tentar fazer as coisas num ritmo um pouco mais desacelerado. Porque também temos outro aspecto, se tu quiser, né, que a gente vai ter. Então, gente, como a Dê falou, só complementando, a questão da lua fora de curso e da gente já começar com essa energia.
pedindo um pouquinho mais de calma. Não adianta a gente acelerar muito. Vai ser uma segunda-feira preguiçosa. Vai começar preguiçosa, vamos dizer assim. Uhum. Então, não acelerem muito. Vão num ritmo lento, né? Na marchinha lenta ali, até ao longo do dia, até ali às 15h40. Deixa as Isso. coisas fluírem numa calma, né? E a partir Uhum. dali, você já começa, se puder, né? A partir da 15h40, aí você tenta ser produtivo, porque daí a Lua já entrou em Exato. Capricórnio, né? E aí a Lua entrando em Capricórnio, Trabalho. ela pede exatamente isso, trabalho. Então, trabalho, Uhum. persistência, tudo isso a partir das 15h40 de amanhã. Até as Exato. 15h40, tentar seguir num ritmo sem cobrança, como a Dê falou. E também amanhã, gente, a gente tem o Sol em Leão fazendo um trígono com Quirón retrógrado em Áries. Então, o Uhum. que que isso vem dizer pra gente? A gente traz o aspecto, eu sei que muita gente fala, ai gente, por que que elas falam os aspectos? A gente fala pra ver Uhum. que a gente tem um embasamento, tá bom? É, Não é do nada que a gente tira isso. Esse essas ideias. aspecto, ele vai pedir pra você tomar a decisão de se curar. Quirón é uma ferida, Quirón e Áries é uma ferida que queima. E aí você tem Uhum. um trígono com Sol em Leão. E o Sol em Leão, ele fala da gente, da nossa expressão, da nossa autoexpressão, então, do nosso interno. Então, alguma coisa no sentido de o que te impede de se mostrar, de mostrar o seu verdadeiro eu para o mundo? Porque você tem medo disso. Então, todas essas Uhum. questões relacionadas ao ego, ao eu, que vem aí do Sol em Leão, Uhum. pedem uma cura, né? Pode ser que Uhum. alguma coisa, alguma ferida seja tocada e que você precise curar, ressignificar isso no dia de amanhã. Então, amanhã é um dia ótimo para Perfeito. você ou começar ou retomar, de repente, a sua terapia. Então, Uhum. aproveitem o dia de amanhã para isso. Se você já tem marcado, ótimo. Se não tem, vê se consegue já agendar. Quem tem esse processo já terapêutico, né? Não só para terapia, gente, psicólogo, psiquiatra, terapeuta holístico, alguma coisa que vai te ajudar a curar esses, de repente, traumas ou bloqueios que você tem quanto à sua autoexpressão, né, Dê? É isso. É um dia também, como tu falou, né, Babi? É focado para o autoconhecimento, num geral, né? A gente pode aí, Uhum. quem usa a terapia, uma escrita, por exemplo, pode ser um dia legal de escrever as emoções, buscar, né, por sentimentos de sombra, como tu falou, né? Olhar para aquilo que nos incomoda e como que a gente pode mudar isso. Na verdade, já antecipando, é uma semana voltada para isso, né, Babi? Uma semana É, totalmente voltada para transformação e poder pessoal, né? A gente está aí abalando um pouco as estruturas, pode ser que a gente tenha algumas situações que estão nos incomodando, que estão trazendo alguns sentimentos de insegurança, né, uma falta de confiança. E aí a gente vai ter essa semana vários movimentos para quê? Para que a gente se conheça melhor, se transforme e se conecte com a nossa espiritualidade, com o nosso autoconhecimento, essa né? semana também fala muito disso, de conexão com a espiritualidade. Então, É, só para retomar, segunda-feira a gente ter assim um ponto de atenção das 7h30 da manhã, é isso? isso, às Isso, das quinze h 7h30 da 40 manhã até as 15h40. Bota aí até as Uhum. 16 para arredondar. É. Então, e aí a partir das 16h40, tenta ser mais produtivo com essa lua em Produtivo. Capricórnio e lembra que amanhã é um dia ótimo para você tentar curar feridas internas, para você começar de Uhum. repente uma terapia e cuidar do seu interior, né? Dessas coisas Interior. do ego Perfeito. também, que vão estar bem em alta na Alta. segunda-feira. Isso. Aí a gente vai para terça, Dê? Terça, isso, que aí a gente já tá com a lua em Capricórnio, né? Desde Uhum, segunda-feira. E aí nós temos, na verdade, ele começa na segunda, mas é tarde, e a influência maior dessa Vênus em Câncer, né, Babi, em oposição com uhum, Plutão. Plutão em uhum. Capricórnio. Então, esse é o aspecto que vai reger aí da segunda-feira de madrugada, né, na terça-feira, ali na mudança do dia, para o dia inteiro de terça-feira. Esse aspecto, a oposição, ele é um aspecto de tensão mesmo, mas ele fala mais assim, Vênus é amor próprio, né, e finanças. Então, como a gente está falando aqui de produção, não é um dia muito legal para quê? Para investimentos, né? Para a É, gente ir para impulsos financeiros, por exemplo, às vezes a gente quer, sei lá, vai num impulso, acaba gastando mais do que pode, né? Repensar ou ver muito uma as questões. coisa que de repente tá muito. Nossa, esse investimento Uhum. aqui tá maravilhoso para eu fazer. Terça-feira não. Não é um Segura um dia muito pouquinho. propício. Porque Uhum. ele pede atenção e cautela aos assuntos Isso, financeiros. Não, daí isso. pode E continuar só para dar ênfase mesmo.
Não, e esse Plutão também, né? Já que a gente está falando de Plutão, a gente também fala das nossas emoções vindo já dessa energia da segunda-feira. Então é mais um dia para que a gente mergulhe em autoconhecimento, né? Essa Vênus em Câncer, ela é sensível, então sim, a gente pode ter algumas oscilações de humor, né? Com mais sensibilidade, as emoções um pouquinho mais afloradas, né? Mas para quê? Lembra, semana de cura, semana de transformação e mudanças significativas. Então, a gente está tendo aí algum tipo de movimento, para quê? Para que a gente olhe realmente, é uma oportunidade de olhar para aquilo que está nos machucando, que está nos incomodando, para que a gente possa transformar, né? Então, em relação Eu vou ao até falar dia um mesmo, pouquinho pode da falar. Lilith, né? Que a gente tem essa Lua Ah, em verdade. Capricórnio em oposição Uhum, com a Lilith em Câncer, só para uhum. trabalhar um pouquinho isso Complementar. também com vocês, gente. Uhum, Esse aspecto, ele pede, ele vai, talvez vocês sintam na terça-feira um desejo de transformação, um desejo de uhum, mudança. uhum, Só que assim, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque depende muito da sua aceitação. Você aceita a realidade que você está inserido? Às vezes, uhum, o desejo de mudança, estou falando aqui porque a gente tem alguns aspectos com Vênus em Câncer e tal, de uhum, repente você não se aceita. Aí uhum, você quer fazer, de repente, um procedimento cirúrgico muito invasivo por conta de falta de aceitação. Então, assim, uhum, o quanto você precisa trabalhar a aceitação da sua realidade, entendeu? uhum, O quanto você precisa realmente transformar isso. Então, você precisa analisar o que realmente precisa de uma transformação para transformar. Será uhum, que isso é realmente uma questão de necessidade, essa transformação? uhum, Ou, às vezes, uma coisinha do ego, né? Que uhum. não necessita, mas que você acha que precisa, de repente, porque ao redor tá precisando. Isso aqui não tava nem, gente. Uhum. É. É um Não, insight então, na hora. agora me veio outro insight também, que veio de muitas coisas que eu vim acompanhando essa semana, né? Porque a aceitação, né? O que que é a aceitação? É uma visão da nossa autoimagem, né? Mas aí a gente pensa, será que realmente é uma autoimagem tão destrutiva, digamos assim, ou é o interno que precisa ser curado, né? Às vezes a gente fica buscando Exatamente. tanto o externo, 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 e essa Lilith, ela fala dos nossos desejos mais profundos, né? É aquela coisa que é dentro da gente. Então a mudança não é praticamente sempre, né? Ela precisa vir de uma transformação interna, de uma cura de uma crença limitante, algo que nos impede, né? Lá os nossos sabotadores que ficam falando que a gente não é bom o suficiente, ou que a gente não tá magro o suficiente, ou de que não é Exatamente. lindo o suficiente. Como que a gente pode curar internamente aquilo, né? E aí Exatamente. muda Ou toda essa isso é parte. num processo, digamos assim, menos favorável. Mas no processo Uhum. favorável é aquele desejo de transformação de uma coisa que você sabe que já não está fazendo parte da Bem. sua vida. Então, se você Uhum. já sabe, você já está vendo, já tem todos os sinais, você já vem matutando isso lá de trás, e aí você chega aqui nessa terça-feira, você vem com esse desejo, com esse impulso de transformar isso. Formar. E como a gente tem muita energia de fogo, Uhum. isso talvez você vai sentir com muita intensidade ao longo dessa semana. Então, essa necessidade, esse impulso de Uhum. transformar Formar. aquilo que precisa ser transformado. A única ponta de Uhum. atenção é o que, que precisa realmente ser De transformado fato. e o que você Exato. acha que precisa, mas não tem necessidade. Então, tem que Uhum. botar na balança aí, Bota né, Lê? balança. Perfeito. Aí nós vamos já para quarta-feira, né, Babi? Uhum, Quarta-feira, então, a gente tem também uma lua fora de curso, né? Essa já é no início da tarde, da 1h40 da tarde até as 15h46, são 2 horinhas aí, né? Então, de manhã, a gente tá com um dia mais fluido ainda, lua em Capricórnio, então para trabalhar fica bem produtivo. Já à tarde, a lua entra às 15h45, então, em Aquário, né? E uhum, aí, a partir da tarde ali que a gente começa já com alguns aspectos um pouquinho. Tem um aspecto bem favorável, né? Que é o aham, sextil de Marte com Netuno. E esse exatamente. sextil de Marte com Netuno, falando já desse aspecto forte favorável, né, Babi? Ele é um aspecto de sensibilidade, é um aspecto que fala de iniciativas a partir da nossa intuição. Aí já conectando com tudo que a gente falou, né, da segunda, da terça, aqui essa quarta-feira, ela é um dia para a gente se conectar com a nossa verdade, com a nossa essência. Mais uma vez, né, já limpamos ali, já olhamos para o que precisa ser mudado e seguir o nosso coração.
essa semana uma Exatamente. semana de sentir, né, Babi? Sentir o que precisa ser mudado, sentir quais são as suas reais necessidades. Essa quarta-feira, Uhum, com esse aspecto, que é um aspecto muito bom, ele vai te uhum, dar a força, um impulso para você ouvir o que você uhum. está sentindo, vamos dizer assim. Você Sentindo. vai abrir os seus ouvidos para escutar quais são as suas Uhum. verdadeiras necessidades. Então, essa Verdade. quarta-feira é bom você anotar qualquer insight que vir, né? Insights. Qualquer Uhum, intuição. Então, assim, uhum, anota, porque é um dia muito fluido nesse uhum, aspecto, porque a gente vai estar muito conectado, ele impulsiona você a estar conectado com essa parte claro. mais intuitiva, mais sensível. Uhum, Então, se vier qualquer coisa que você acha que deva fazer, aproveita e já anota, porque às vezes na hora a gente não consegue. Teve uma super ideia, aí você, não, depois eu vou fazer. Não deixa para depois, pelo menos anota claro. num papelzinho para você lembrar, porque essa Uhum. quarta-feira pode trazer para você algum insight que vai ser muito importante ao decorrer da É. semana, não só da semana. Como a gente tem muitos aspectos com Uhum. Saturno, né? Saturno é o deus Aham, do tempo, aham. então alguma coisa que possa levar você Reverberar para um outro nível por muito tempo, né, por Nê? muito tempo. Exato. Ainda na quarta, né, Babi, a gente tem uma quadratura, né? Aí a gente Uhum. já começamos com esse aspecto positivo, né? Aí temos esse aspecto de tensão do Sol em Leão com Urano em Touro. Mas lembrando, né, que a quadratura ela é movimento, né, Babi? E Urano, ele é imprevisto, né? A gente até comentou essa questão, né? O É, imprevisto. Mas o imprevisto, ele é bom ou ele é ruim? Depende, né? não sabe, porque Não assim, a tem gente como usa a palavra prever. imprevisto, às vezes não é nem um É, imprevisto, é uma situação inesperada, né? inesperada. E o que Exato. o inesperado é ruim? Não Não dá pra sabemos. saber. A gente não sabe. Então não é pra ficar, ai meu Deus do céu, imprevisto. O imprevisto Uhum, é uma coisa que você não está esperando. E o que você não uhum. está esperando pode vir uma coisa boa, pode vir uma coisa ruim. Surpreendente ou ruim, Exatamente, é uma coisa que depende. vai te surpreender, né? E eu É, acho que isso está é. muito conectado com aquilo que, porque a gente também tem alguns aspectos com os nossos nodos. E ele fala de Aham, quê? De karma, de destino. Então, assim, uhum. se tá no seu destino, é aquele negócio, você não vai É pra lutar ser, contra né? isso porque vai ser para ser. Então, É. vibra na parte boa, porque você já acorda e já fala, vou ser surpreendida positivamente em todos os Positivamente. aspectos da minha vida. Acabou. Universo, como pode melhorar, né? Exatamente. Isso Perguntar é. como pode melhorar. E assim, né, o que esse Sol, né, com Urano, só para complementar um pouquinho desse aspecto, como a gente falou, são movimentos para nos tirar da zona de conforto. Então, o imprevisto é aquela, quanto mais aberto a gente está para a vida, né, mais a gente é surpreendido positivamente. Quanto mais controle a gente quer ter, mais difícil se torna. Então, acho que também fica aquele convite para a gente soltar um pouco, né, e deixar a vida guiar e as coisas acontecerem num fluir. Lembrando que esse sextil de Netuno com Marte, ele fala justamente da gente se conectar com a nossa verdade, com a nossa intuição. Então, tentar trabalhar com essa força do sextil, ao invés de focar nessa tensão da quadratura, né? Eu acho que a quarta-feira é bem para Exatamente. isso. É isso. E a quarta-feira, gente, para quem precisa fazer compra ou tomar uma iniciativa, é um dia muito Uhum, bom. Então, assim, se uhum, você tem alguma compra que você precisa fazer ao longo da semana, aproveita a quarta-feira, a energia da quarta-feira. uhum, Se você precisa tomar uhum, alguma iniciativa também, aproveita essa uhum, quarta-feira, porque tá bom para isso e uhum. também tá bom para pesquisa. Tanto Pesquisa, né? pesquisas no sentido de pesquisar aquilo que me incomoda, aquelas Uhum, é um processo de autoconhecimento mesmo, ver, uhum, olhar para dentro, como pesquisas científicas, quem está fazendo uhum. TCC, quem está precisando fazer alguma pesquisa de campo, é um Campo. dia muito fluido para isso também. Então, a quarta-feira É. aqui, apesar de poder trazer algum aspecto de tensão, que a gente fala assim, essa tensão seria uma sensação de pressão. De repente, alguma coisa vai te Uhum. pressionar para você tomar uma Mudar. postura, porque exatamente, porque essas energias dessa semana elas estão pedindo movimento. Então, Uhum. se você tá parado e você tá sentindo, você fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você não tá Uhum. tomando nenhuma iniciativa, essa semana pode ser que você seja muito pressionado ou se sinta pressionado. De repente nem existe a pressão, mas você se sinta pressionado. E aí, nessa quarta-feira, pode ser que seja o ápice disso. Mas, Uhum. de um modo geral, o que a semana está pedindo é movimento.
Movimento Movimento. que tem que ser movimentado com muita cautela, com muita consciência, presença naquele dia, Uhum. naquelas decisões que você vai tomar, e É, tudo vai fluir da melhor maneira, né, Dê? exatamente, é isso que tu falou, né, de cuidar com a precipitação, né? Sempre refletir Uhum, bastante antes de não ir nos impulsos, né? Mas perceber o que que aquilo quer dizer. Eu acho que é bem isso aí. exatamente. Então, vamos para o dia 11, né? Isso, Quinta-feira. uma Quinta-feira quinta-feira temos muito alguns, legal. muitos movimentos, né, Babi? Uhum, Começando então pela lua cheia, né? Lua cheia em Aquário. Então, vai ser bem tarde, já quase sexta-feira, 22h37, né? Vai ser à isso, noite. O que que é a lua cheia, né, pessoal? A lua cheia é quando a gente recebe uma clareza das nossas emoções, né? A gente expande as emoções, a gente enxerga tudo, recebe, né? A lua está sendo iluminada, completamente iluminada pelo sol, ou seja, vem toda a emoção para a razão. Então começamos a sentir as coisas com muito mais clareza. Aquário é revolucionário, né? Aquário é mudanças, né? É se rebelar. Então, o que que essa soma, né? A gente enxergar aquilo que precisa ser revolucionado, aquilo que precisa ser mudado, já com essa energia de Urano, né? Urano rege Aquário. Então, a gente está falando aí de movimentos para sair da zona de conforto. Então, tudo aquilo que exatamente. a gente vem sentindo ao longo da semana atinge esse ápice com a chegada da lua cheia em Aquário, né, Babi? Com certeza, essa lua cheia vai vir para dar uma chacoalhada na gente e falar: ei, pessoal, bora fazer alguma coisa aqui. Então, assim, Uhum. vão vir situações à tona, vão vir coisas que precisam ser mudadas e precisam ser transformadas para revolucionar, para impulsionar. Gente, esses aspectos todos são impulso para a nossa mudança para o lado bom, para a gente Bom. conseguir viver o nosso lado pleno da vida. Então, nada Uhum. disso, assim, às vezes a gente encara, né, algumas rupturas, alguns acontecimentos que podem vir na nossa vida como parte ruim. Claro que não é fácil, algumas coisas são desafiadoras que vêm, mas porque a gente tende a ficar muito conformado ou acomodado. Principalmente aquelas pessoas que têm eu, por exemplo, tenho câncer. E câncer é um signo que se apega ao passado, que gosta de segurança. Então, a gente não gosta de mudança. A gente não quer. Touro também, que é um dos Uhum. signos que está sendo muito movimentado. E touro, gente, quem tem touro Uhum. forte no mapa, em qualquer uma das casas, eu sempre falo para vocês trazerem um mapa para vocês darem uma olhadinha. Quem tem touro no mapa vai ficar sentindo essas mudanças por muito tempo, porque o Urano está em Uhum. touro. E ele vai Uhum. ficar, salvo engano, até 2023. Então, Três, assim, então, assim, vai ficar mexendo, movimentando as áreas da sua vida aí até lá. Então, vai tirar Uhum. mesmo você dessa área, dessa zona de conforto. E essa lua Uhum. cheia, claro, vai falar isso. Sai. Sai Uhum. para viver. Vai viver o que você tem que viver, com muita coragem, porque a gente tem o sol em leão, É, né? Lê? Então, esse isso sol agora. em leão, ele quer que você enfrente, que você se bote para jogo, né, Lê? Eu acho que é isso, é você Mostre botar a seu cara. brilho, botar a cara, o brilho. E aqui agora tu falou de tudo isso, me veio a palavra autenticidade, né? A questão aquário é autêntico, leão é o Sim. brilho. Então, como que a gente pode ser mais autêntico, né? Como que a gente pode fazer? Porque assim, hoje, né, eu e Babi aqui falando de astrologia, existem milhares de astrólogos, mas como que a gente pode botar nosso pingo de autenticidade, né? O que que faz aquilo que a gente está fazendo ser diferente de todo mundo? Então é isso que a gente precisa buscar essa semana, né? Pensar o que Exatamente. me faz diferente de outras pessoas. E como, se eu estou sendo o mesmo do mesmo, como que eu posso mudar para ser a expressão de mim mesmo, né? Como que eu posso brilhar na vida? Eu acho que essa lua, esses movimentos, eles estão vindo Aquelas, né? para isso. Deixa eu falar, Deixa eu não falar. perdeu o insight. Não perdeu o Vai lá, vai lá. insight. É muito importante, gente, a gente reconhecer quais são as nossas virtudes, quais são, Uhum. assim, a gente assumir a jornada da nossa vida. A gente tem que assumir com muita coragem e com autenticidade. Então, essa lua cheia vai vir trazendo isso. Ei, por que você está parado? Por que você não está se movimentando?
porque você não tem coragem de mostrar o que você é, o que você tem de melhor e o que você pode fazer para mudar o mundo, porque Brilhar. todo mundo tem potencial para mudar o mundo de alguma forma, não só para você mudar o seu próprio mundo, a sua realidade ao redor, mas para mudar o mundo mesmo. Então, assim, com muita coragem, com muita, sabe, autenticidade, essa palavra foi maravilhosa. Dê. Então, assim, quarta-feira, quando as situações vierem, não usem a mesma, de repente, saída que vocês têm tomado, né? As mesmas decisões. Tentem revolucionar, escolher outros caminhos, caminhos diferentes, para você chegar ou atingir um outro patamar. Eu acho É. que, Até como a gente porque. está com essa lua cheia em aquário, e aquário Uhum. é um signo muito revolucionário, ele pede que não sejam Exato. as mesmas atitudes a serem tomadas. Ele pede para você tomar, de repente, diferentes atitudes para mudar um ciclo que, de repente, vem se repetindo e você não Uhum. sabe por quê. Uhum. Aqui eu até tenho um insight anotado, né? Como você vem regando a sua vida, né? Falando assim, como que você vem alimentando. Às vezes a gente está plantando, vou usar bem assim, literal, né? A gente está plantando maçã, mas a gente quer colher milho. E Uhum. aí, como que eu vou plantar? Como é que eu vou colher milho se eu continuo todo dia plantando lá a maçãzinha, né? Então a gente precisa ver aonde que a gente está plantando, aonde que a gente está regando e o que precisa ser mudado para que eu queira colher coisas diferentes. Porque fazendo o mesmo do mesmo, o resultado vai ser sempre o mesmo. E aí é onde entra a nossa autenticidade, o nosso brilho, né? Como que eu posso fazer diferente para ser aquilo que eu vim ser, né? Todo mundo tem um potencial, todo mundo veio brilhar isso. E essa semana de transformações complementando muito o que tu falou, né, Babi? Sobre a gente se expressar de uma forma muito positiva. Já entra também em conexão com o aspecto da Vênus em Leão, né, Babi? Que acontece no Exatamente. mesmo dia. Essa Vênus em Leão é a mesma coisa, gente. O que é a Vênus? A Vênus é o amor, a nossa, o que a gente tem de Valorização. melhor. E Leão, ele fala da nossa expressão. Então a gente vai, de uma certa forma, se expressar mais amorosamente, né? Porque uma Vênus em Leão, ela é mais, assim, apesar dela ser mais incisiva, ela é uma Vênus um pouquinho. Porque Vênus é amoroso. Exibida. É, exatamente. E a gente vai tender a ter uma autoexpressão um pouquinho mais, como que eu posso dizer, harmônica, né? Porque a Vênus vai estar ali. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar com o ego, porque o leão, ele é o signo do ego, né? Então, assim, para tentar não olhar só para as nossas necessidades e olhar para também um pouquinho para a necessidade do outro. Esse é só o único ponto de atenção. Mas, de um modo geral, é um aspecto benéfico que a gente tem, que traz para a gente uma maneira de se mostrar, eu acho que para o mundo, de uma forma mais leve, né? Assim, Leve embora Leão seja um signo muito incisivo, tipo assim, de posicionamento, mas ele é um signo muito alegre, ele é um signo brilhoso. exatamente que brilha. Então, essa Vênus em Leão vai favorecer isso. Então, você olha no seu mapa onde que você tem, né? Essa Vênus Leão. com o signo de Leão e onde está a sua Vênus, e vamos trabalhar esses aspectos da a melhor autoexpressão possível, né, Dê? Só E complementando também, pode falar. desculpa, Babi, só Não. complementando essa questão da Vênus em Leão, como a gente falou, é amor, né? E Leão é o ego, então amor próprio. Eu acho que essa conexão é época da gente trabalhar o amor próprio. Às vezes a gente está ali tanto focado no externo, né? O que a gente quer mostrar para o outro, mas essa Vênus em Leão, ela também está falando do que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Dessa Nutrir, forma né? mais harmônica, nutrir aquele amor próprio. E sim, aqui se permite amor próprio nunca é demais, né? Eu acho que confiança também, trazer confiança para as nossas Confiança. ações, ser o brilho da própria vida, né? Às vezes a gente vai se apagando também nos relacionamentos, vai se apagando no convívio com as outras pessoas, e aqui eu acho que vem também a oportunidade da gente reacender aquela chama interna, né? Leão é o coração, rege o coração. Então também tem a ver com isso, eu acho, essa coisa de se amar mais, né? Olhar para Exatamente. aquilo, De se como a gente colocar tem em se primeiro cuidado. lugar, mas não se colocar como Esquecer do único. outro, né? O É, único, exatamente, é perfeito. exatamente É essa aquele eu questão. sou um com o todo, né? Eu um É, com o todo. Então eu faço parte de um conjunto, né? Eu não posso esquecer que esse exatamente. conjunto também está ali por alguma razão. Então, essa É isso. quinta-feira, só lembrando, gente, então, essa Vênus entra em Leão, então a gente cuidar com isso que a gente falou,
com a valorização do outro, não esquecendo do nosso amor próprio. É um dia também que pede um pouquinho de cuidado com imprudência, com ansiedade, imediatismo. Aquele negócio de você querer tudo pra ontem não vai rolar na quinta. Então, tipo, dá uma segurada, sabe? Desacelera um pouquinho. Pensa que cada coisa tem o seu tempo perfeito de acontecer. Deixa eu ver o que mais. Ele fala À de noite. sentir, né? Qual é o caminho certo para você. Pode falar, né? Não, é só à noite ali, né? A gente vai ter com a Lua mesmo um aspecto com Urano mais uma vez. Então pode existir alguma situação. É já mais antes de dormir ali, 21, quase 10 horas da noite, né? Pode ser que bata alguma ansiedade, né? Algum tipo de situação também, mas assim, tenta olhar sempre para essa vibe mais alta, né, Babi? Só para que a gente entenda também essas emoções e o sentimento que tu estava falando, a questão da sensibilidade, mais uma vez, vai continuar aflorada, né, com aquele aspecto que a gente tem com Netuno, né, Babi, ao longo da semana. Exatamente. Então, assim, a quinta-feira, gente, de um modo geral, ela tá uma quinta-feira mais com uma carga emocional mais densa, por conta dessa lua cheia, tá? Ela pede que, assim, que você procure seu autoconhecimento, que você valorize o seu ser, a sua essência. Ela explica, assim, como a gente tem muitos posicionamentos com Urano, talvez alguma coisinha com tecnologia, sinal de celular ou alguma coisa, manda um e-mail, depois vai ver o e-mail não foi, ou não encaminhou com anexo. Então, tem um cuidado com esse tipo de coisa. Mas por conta da lua cheia, mas a lua cheia é só à noite, né, Ney? Então, assim, mas como a gente já vai sentindo, então é um dia com uma carga emocional mais pesada. Então, tentem fazer as coisas de uma maneira mais leve, né, Ney? Equilibrada, exatamente. Aí nós temos já na sexta-feira, né, Babi? Também começando o dia, né, com uma lua fora de curso, às 8h08 da manhã, até às 15h45. Então, também é boa parte do dia com ela fora de curso, quando ela vai entrar em peixes. Então, os mesmos cuidados que a gente falou da segunda-feira de manhã, né? Principalmente ali às 8 horas, que a gente também vai ter um aspecto tenso da Lua com Marte. Então, cuidar com acidentes, queimaduras, né? Imprudência, às vezes a gente está um pouco intolerante. Tentar manter um pouco mais a calma no início da manhã. Esse horáriozinho, que é o horário que o pessoal tá indo pro trabalho, eu sempre gosto de frisar. Por a gente estar com uma lua fora de curso e com essa quadratura, gente. Então, assim, nesse horário da manhã, tentem sair de casa mais cedo, não. Cuidado no trânsito, não sai correndo, não faz as coisas com pressa, porque às vezes, de repente passou uma roupa e esqueceu o ferro ligado, sabe assim? Então, como a gente tem esses aspectos mais chatinhos nessa parte da manhã, então tenta fazer as coisas mais vagarosamente. Se planeja um dia antes, né? Pra já sair de casa com mais tempo, sem correria, para evitar imprevistos chatos, gente. É só isso. Nessa questão da lua fora de curso, né, Nê? Isso. É um dia, assim, né, Babi? Mais para pegar leve. É uma sexta-feira, assim, para a gente ficar mais... Olhar pra gente internamente mesmo, né? Claro que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Todo mundo... A maioria das pessoas trabalha na sexta-feira. Mas é um dia, assim, para que a gente siga com a nossa rotina normalmente. Não queira fazer coisas muito extraordinárias. Até porque a gente ainda tem aquela tensão com Urano. Então, tecnologia talvez não esteja a nosso favor, né? Não é um dia legal para a gente ter DRs ou diálogos Eu ia muito falar isso importantes. agora também. Sexta-feira é um dia para você. Sabe aquelas pessoas que são desafiadoras, aquelas pessoas que você sabe que quando você vai conversar dá um choquezinho? Então, na sexta-feira, evita, né? Já sabe, ai, não, hoje eu não vou falar muito com essa pessoa, porque senão eu posso me estressar, ou a pessoa pode se estressar. Pode gerar uma faísca desnecessária, então, relax. Volta para o centro, deixa a pessoa lá e aí retoma contato depois desse posicionamento para não acabar se estressando desnecessariamente, que não faz sentido. É um dia bom para concentração, né, Dê? Concentrar e analisar os pontos de melhoria. Exatamente. Isso. Você olhar para você e para aquilo que você quer fazer e ver quais são as melhores maneiras de você ser produtivo ou para atingir melhores resultados. Então, para revisar processos é um dia muito positivo na sexta-feira. Perfeito. Aí vamos para o sábado, né, Babi? Sábado, então, já é um dia mais positivo ao longo da semana, né? Eu acho que, na minha análise aqui, eu acho que é o melhor dia, né, Babi? Não sei se para ti também.
Então, É, eu acho que o sábado é um dia bom, mas salvo engano, eu gostei da segunda, apesar de ter uns aspectos tensos, uhum, porque assim, eu tô na vibe de aham. produção, A então produtividade, a segunda, apesar da lua fora de curso ali, é um dia que é. dá pra ser produtiva, então pra É, mim quem ela quer acaba. produzir segunda é melhor, né? Para quem eu já na minha vibe mais espiritual, quase ascendente em peixes, gosto desse dia de lua em peixes, sábado de lua em peixes, né, pessoal? E temos ali um Marte em trígono com Plutão, então é iniciativas nas transformações, né? Então a gente é provavelmente um dia mais de interiorizar, a gente vai ter algumas respostas, né? Esses processos que a gente vem sentindo ao longo da semana, eles podem vir se manifestando e também um dia muito importante para deixar ir tudo aquilo que não acrescenta mais na nossa vida, né? Então tem a ver com essa energia de peixes, tem a ver com essas iniciativas e impulsos de Marte, Plutão, limpeza, detox. Então deixa ir embora aí tudo que não serve mais, muito bom para Aproveita essa reflexão. energia da lua cheia também em aquário, que ela também Uhum, fala, lua cheia, gente, ela pode trazer isso à uhum, tona, e aí você aproveita essa coragem que vai vir aí no sábado para deixar aí sim. aquilo que não faz mais sentido com a sua essência. É. Então, para isso é um dia muito positivo, né, Dê? É, eu tenho aqui até anotado, né, Babi, que é um dia legal para fazer coisas diferentes, ir para um lugar Aham. novo, né? Por exemplo, como a gente está falando aí de energia de peixes, espiritualidade, ou fazer algo novo, né? Ir para um retiro espiritual, ou ir para uma natureza diferente, um parque que você nunca foi, para ter esses momentos de conexão. Um sábado também bem legal para descansar, né? Aqui É. também conversas, lançamentos também estão favorecidos nesse dia. A Então, única coisa é ali por volta das 4 da tarde, né, Babi? Que a gente tem um aspecto um pouquinho mais tenso com Mercúrio. Então a isso. gente pode ter algum desafio aí na comunicação, alguma coisa. Mas tirando isso, É, porque a Mercúrio vai estar em. A Mercúrio entrou em Virgem, né, gente? Então, e a gente tem esse aspecto que é uma oposição. Mercúrio em Virgem, oposto à nossa Lua em Peixes. Então, assim, uhum, a Lua em Peixe é uma lua intuitiva, emocional. Então, assim, e o sonhadora. Mercúrio em Virgem é totalmente racional, né? Uhum, Então, como estão opostos, pode gerar uma tensão, aquele cabo de guerra, uhum, tipo, o que eu quero versus o que eu devo. aham, Então, é só o único aspecto do sábado que talvez algumas pessoas vão sentir. é, E você ponderar, né? uhum, Não deixar isso também, se vier alguma situação que você veja isso. Eu sou uhum. muito da vibe de eu vou pelo lado emocional, né? É, é, Canceriana, né, gente? Muito embora a aham, razão, né, é, gente? Só que é, como a gente tem muitos aspectos essa semana pedindo para você ir para sua intuição e para você sentir o que é importante, o que faz sentido para você ao longo da semana, é a vibe. Você vai uhum, sentir quais são os caminhos que são para você. Você vai ter a intuição, é intuitivo, não é buscando na razão que você vai encontrar algumas respostas, é na intuição, é no sentir. Então, como a gente tem aqui, de repente, essa oposição no sábado, se vier alguma situação assim, para, reflete o que você sente, como você se sente em relação ao uhum, que está acontecendo e toma a sua uhum. decisão baseada, pautada no sentir. Me sentir, exato. Aqui a minha lua em virgem, ela fica desesperada, né? Porque o sentimento com o metódico não bate, não bate muito. É aquela coisa, eu entrego, mas eu preciso saber a data e o horário que as coisas vão acontecer, aí tá tudo certo. Né? É mais Para ou menos anotar na essa agenda, energia. né? É, Uhum, essa não, não. energia dessa oposição aqui. É, então, no domingo, né, Babi, o último dia da Uhum. nossa análise dessa semana, a gente vai também ter uma lua fora de curso, meio-dia, por volta do meio-dia e 15 até as 17h45. Então, à tarde de domingo, uma tarde para pegar leve, não querer se cobrar tanto também. Tem algumas chances de imprevistos, né? Lembrando, a gente tem, tanto no meu perfil quanto no perfil da Babi, tem dicas da lua fora de curso, né? O que dá para fazer, né, nesses Exato. períodos. Então, vocês Não podem agendem buscar lá. compromisso, gente, para esses períodos. É. Eu tenho um relato muito importante para fazer de uma situação que aconteceu comigo. Eu já estava para vir aqui, aí eu falei assim, eu estava em Orlando, gente, e eu estava, a pessoa mexe com astrologia e não segue astrologia. Eu falei até com a D, a situação, cara, eu em Orlando, eu fui no Walmart e aí eu falei, vou a pé.
Vou pelo GPS. Lua fora de curso, tá? Tinha esquecido completamente. Botei o GPS. Falei, não, mas eu já fiz esse caminho antes. Sei fazer, vou fazer uma caminhada, né? Pra não ficar só no Uber ou no Lyft, enfim. Uma caminhada que era para ser de 45 minutos, levou 2 horas. Eu levei 2 horas para chegar no Walmart. Deus me livre, Deus é Quando mais. eu errei uma rua, eu falei assim, vou olhar o GPS para ver onde que eu tenho que entrar, mas eu acho que é nessa rua. Quando eu olhei o GPS, quer dizer, quando eu peguei meu celular, a tela estava bloqueada, tinha uma mensagem assim, celular bloqueado, só pode ser acessado daqui a 15 minutos. 15 minutos. Eu nunca tinha visto isso. Se você bloquear por alguns minutos, ok, mas 15 minutos. Então, assim, eu fiquei sem ter o que fazer por 15 minutos. Eu tive que parar. Um sol de 36 graus na minha cabeça, pleno meio-dia. Então, assim, lua fora de curso. Essas coisas acontecem, não tem jeito. Eu cheguei no Walmart toda destruída pra guerra. O cabelo colado. Assim, eu tava com um filtro solar, a blusa. Assim, ai, gente, uma atreve. Lua fora de curso, não respeita. Então, assim, eu mexo com isso e eu faço dessa, mas eu só tinha aquele horário pra sair. Então, tipo, se eu não saísse ali, eu não ia conseguir fazer mais. Vou deixar de fazer? Não, mas eu tô sujeita a esse tipo de coisa acontecer. E é esse tipo de coisa que pode acontecer com vocês. Então, fica aí um relato da vida real para vocês levarem para a vida de vocês. Esses compromissos, não é que vocês têm que cancelar, mas saibam que está sujeito a imprevisto durante esses períodos em que a Lua não está aspectando com ninguém. Exato, né? Aquela coisa, né, Babi, não fazer compra online. Às vezes, assim, até hoje eu comentei nos stories um pouquinho antes da gente entrar aqui, né, contando que estava sem energia e que talvez a gente ia ter que reagendar aqui a live. Mas no fim deu tudo certo, né? Mas Deu olha só, né? certo. Tipo, é uma situação de que às vezes está fora do nosso controle e a gente vai bater de frente? Não vai, né? Mas se a gente sabe que tem uma resistência, hoje ainda esse Marte com Saturno aí em quadratura, então a gente entrega um pouco mais, né? Não queira se cobrar tanto, relaxa um pouco e É um dia que tenta pede evitar, né? foco, calma, né? Calma. Isso. O domingo vai ser um domingo porque ele pede mais estabilidade. E Uhum. é para você aprender ou tentar filtrar quais são as suas prioridades. Prioridades. O que é prioridade para você? Coloca aí, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente prioriza coisas que não deveriam ser prioridade na nossa vida. A gente prioriza a opinião do outro, a gente prioriza fazer alguma coisa pelo outro, esquece da gente. E essa semana fala também de amor próprio, como a gente já falou, porque a Vênus entra em Leão. Então, assim, colocar no papel o que é prioridade para você. Quais são os seus valores inegociáveis? Entendeu? Pensa nisso, bota isso no papel e segue nesse caminho. Segue priorizando aquilo que realmente importa para você e vai elencando, botando abaixo as coisas que não são tão relevantes na sua vida. Porque senão a gente abre muito espaço para coisas irrelevantes e aquilo que realmente importa a gente deixa em segundo plano, né, Dê? Exato. E aí, quando a gente elenca isso, né, Babi, a gente já começa com as nossas prioridades e a vida flui muito mais fácil, né? Aqui também essas prioridades é ter clareza dos nossos sims, dos nossos nãos, né? A gente vai ter aí o Sol em oposição com Saturno, né? Saturno é justamente isso, limites, né? Conhecer os nossos limites emocionais, né? Os nossos limites, todos eles. E nunca ultrapasse eles. Faça o que você pode fazer dentro daquele momento. Não queira fazer mais, né? Porque quando a gente quer fazer mais e tem esse aspecto um pouco mais tenso, a tendência é esgotamento, é se estressar, é ansiedade. São vários sintomas que a gente não precisa passar por isso, principalmente num domingo, né? Domingo. O domingo é Sem para ser crise. tranquilo, exatamente, gente. Eu não gosto muito de domingo, gente. É aquela coisa, né, de a gente se sentir já a segunda chegando, né? Por que a Eu não gente sei, eu tem isso, prefiro a né? segunda-feira. Eu honestamente sempre preferi a segunda-feira. Sempre gostei mais de segunda do que de domingo. Domingo, pra mim, é um dia que eu fico assim, né? Dá uma ansiedadezinha, né? A gente fica engraçado. A gente fica com aquela Tem gente que se expectativa sente da super semana. bem. Eu falo assim, o domingo não é um dia muito da minha preferência. Então, assim, eu vou levando o domingo na maciota ali, tranquilinha, né? Sem muitas responsabilidades. Mas sim, você tem que focar aí e de repente planejar o que é que vai ser da sua semana, né? Justamente baseando o que é prioridade para você. Pega suas prioridades no domingo, elenca já para planejar a sua próxima semana para ser mais produtiva, né, Dê?
Exato. Mais No alguma mais, a nossa coisa? semana, só para a gente encerrar, né? Eu acho assim, um detalhe da mandala dessa semana, né, Babi, falando de Plutão, né? Que Plutão é o planeta que está mais Isso. alto no céu, então também falando de transformações, né? Mudanças significativas, poder pessoal, tudo a ver com essa Vênus que vai entrar em Leão também, com essa Lua cheia em Aquário, que é mudanças para que a gente consiga revolucionar e acessar isso, né? Esse nosso poder de novo, esse amor próprio. E o brilho de Leão, né? Leão é o signo que vai estar aí, o fogo, na verdade, é o fogo fixo, né? Que é representado pelo Leão. Então, essa força de Leão, o Sol está em Leão, a Vênus vai entrar em Leão. Então, tudo isso aí de amor próprio, brilho pessoal, é o foco da nossa semana. Acho que é isso, né, Eu acho Babi? que sim. É só, gente, realmente atentem aos horários da lua fora de curso, porque essa semana tem muitos dias Tem com lua fora de bastante. curso. Então, se vocês precisarem fazer compra, marcar reunião, encontro, essas coisas, atentem para as luas fora de curso. A gente vai deixar na legenda depois para vocês quais são os horários dos dias. Tem a D já Isso. pontuou, tem no meu Insta, tem no Insta dela, o que você pode, o que você não pode fazer durante o Uhum. período de lua fora de curso. E no mais, eu acho que a semana tá bem produtiva. Acho que Tá. dá pra gente fazer bastante coisa, aproveitar essa energia de impulso, né? Tomar as Uhum. devidas cautelas, né? Para não fazer tudo com pressa e intencionalmente. Isso. Você tem um impulso para tomar a decisão, não quer dizer que você tem que tomar uma decisão impulsiva. É diferente, Isso. né? Com O certeza, impulso é com a certeza. força inicial para você tomar uma decisão, mas uma decisão que Uhum. já foi pensada, né? Não é para você chegar Uhum. de repente, porque pode vir essa energia de quero jogar tudo pro alto com a lua cheia, não quero mais. Isso é uma coisa que Uhum. depois você não pensou direito e pode trazer consequências, porque Saturno tá aí, ele fala de tempo, então pode ser uma Uhum. coisa que você não consiga corrigir a longo prazo. Então tenham Uhum. bastante cuidado com isso. Tomem as Isso aí. decisões, movimentem o que vocês precisam movimentar com muita consciência. E agora a lua cheia vai vir para trazer clareza nessas questões para vocês. Acho que vai ser uma semana Exatamente. muito positiva nesse aspecto de o que precisa ser mudado vai ser enxergado por todos nós e a Mais gente vai clareza. ter força para poder mudar o que precisa mudar. É isso aí. Acho que a mensagem foi dada, né, Babi? Acho que sim. Vamos ver, Gente, não... tentar salvar a live, né, Babi? sim, Qualquer sim, coisa vai sim. para o YouTube mais uma É, semana. vai Acho que pro, dessa vez vai dar pro certo. aplicativo vizinho. Isso aí. E aí, gente, a gente deseja para vocês uma excelente semana. Muito Semana. obrigada a todo mundo que veio. Jess, vem, Muita Berenice, Moisés, Mara, Paulo, João, Diba, Carol, todo mundo, ó, Cleiton. Gente, muito Uau, a obrigada. Aline, eu vi que tinha entrado aqui também. Iane, todo mundo que entrou, Uhum. deu uma ajudinha aqui pra gente e que pegou um pouquinho do conteúdo que a gente faz com muito carinho para vocês. Então, assim, muito obrigada e uma excelente semana para todo mundo. João, feliz aniversário, né? Também tem aniversário essa semana, Sim, né? eu deixei ali na Um beijo. mensagenzinha. Um É, beijo, feliz aniversário. Feliz novo retorno ao sol, né? é verdade. Não fico. Tudo de bom, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Beijo.